E de volta com o Jornal do Dia, hora de falar sobre política, é lógico, né? O debate sobre os nomes que irão disputar a vaga no Senado continua mobilizando os partidos e foi um dos assuntos mais comentados nessa última semana nos bastidores políticos aqui no estado. Então, para falar mais sobre esse e outros assuntos, porque hoje a gente vai fazer um resumão para você de tudo o que aconteceu na política aqui do Rio Grande do Norte, com Gustavo Negreiros, que está aqui ao meu lado, e Thaisa Galvão, que está de São Paulo e fala direto com a gente. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Thaisa Galvão. Bom tê-los aqui com a gente. E eu quero começar, Gustavo, falando com você, que está aqui. Thaisa, a Thaisa lá de São Paulo com a gente. E eu quero começar falando com você sobre essa montanha russa de emoções em relação ao Senado. Afinal de contas, o Rafael Mota pode ser o novo nome, pode ser aí a surpresa que ninguém imaginava, participando da chapa junto com a governadora Fátima Bezerra? Boa tarde, Micarla. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a você, amigo da TV Ponta Negra. Olha, Rafael entrou no jogo e ele entrou por vários motivos. Um deles, o principal, se deve ao próprio Carlos Eduardo. Carlos Eduardo é o maior, não adversário, mas inimigo de Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, ele já comprou briga com prefeitos, com vereadores e até com vice-prefeitos. Eu vou falar de 3 frases célebres de Carlos Eduardo. A primeira frase de Carlos Eduardo é o seguinte: vice é vice. Ele disse a Micarla. Ela não confirma, sério mas... que você vai falar de novo sobre isso? Lógico que eu tenho que falar sobre isso. Então A outra frase dele é o seguinte, que um vereador vale menos que um palito de fósforo queimado. Eu também tenho que concordar com ele. Eu concordo do vice também, mas eu também tenho que concordar com ele, porque, de fato, o que é que faz? Título da cidade, essas coisas. Mas eu concordo, mas eu não sou político. Ele é, e ele precisa do voto dos vereadores e do vice. E aí, esse final de semana, Micarla, ele foi mais além. Ele disse que os prefeitos do Rio Grande do Norte estão com os bolsos abarrotados de dinheiro que foram comprados pelo governo federal e esse dinheiro veio para o bolso dos prefeitos. Olha, os prefeitos não foram comprados, o dinheiro veio. Realmente, nunca as prefeituras receberam tanto dinheiro como no governo de Jair Bolsonaro. Só que não foi para o bolso dos prefeitos. São projetos que são apresentados e o governo federal libera o dinheiro. Então, assim, apoio político, apoio da classe política, Carlos Eduardo não tem de ninguém. Ele não tem um deputado, ele não tem um vereador, ele não tem ninguém. Ele tem uma vice, que é a prima da esposa dele, que é a vice-prefeita de Natal. Mas, como bem disse Carlos Eduardo, vice é vice. Vice é vice, eu lembro dessa frase. Agora, Thaisa Galvão, como é que você vê essa situação toda do Senado? Esse que foi, com certeza, o assunto mais, digamos assim, mais comentado nas rodas políticas, nos blogs, nessa última semana. Você acredita que Rafael Mota ainda pode ser a grande surpresa dessa campanha? Ele pode fazer aí dobradinha com a governadora Fátima Bezerra? Boa tarde, Micarla. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde vocês que nos acompanham. Micarla, para começar, toda ausência é atrevida. Bastou eu sair de Natal, Gustavo correu para o estúdio da TV Ponta Negra, se aboletou aí no estúdio, está posando de apresentador. Toda ausência é verdade. atrevida, essa frase que cabe para o nosso jornal de hoje. Mas ele está ótimo aí do seu lado, gostei. Não achei ruim, não. Só tinha que registrar a frase, né? Agora, Thaisa, deixa eu te contar, é que a partir de agora, toda sexta-feira, vocês dois vão estar aqui para a gente fazer esse resumão da semana. Só que essa primeira semana você está aí, ele está aqui, pode ser que ele esteja aí viajando, você aqui, mas a partir de agora a gente vai sempre fazer isso nas sextas-feiras para fazer com que o nosso telespectador possa, sim, né, estar bem informado e saber de tudo na sexta-feira, o que foi que aconteceu, até para ter muito assunto no final de semana. Como ele viaja mais do que eu, então sinto Gustavo lhe dizer que eu vou sentar aí nesse lugar mais do que você, porque Gustavo viaja. Gustavo viaja. Verdade, Thaisa. Outra coisa, pois vamos falar agora de Rafael Mota. Micarla, eu já comentei outras vezes aqui
que a eleição do Senado virou protagonista, né? A eleição do governo, por mais que não vai ser uma eleição fácil, vai ter disputa, não tem WO, a governadora Fátima Bezerra tem adversário, mas o protagonismo mesmo está no Senado, que parece que complicou mais, ficou mais difícil, a briga é maior no Senado. Rafael Mota é pré-candidato a senador, independente de Carlos Eduardo ser ou não o candidato da governadora Fátima Bezerra. A declaração de hoje é do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Então, Rafael Mota, prego batido, ponta virada, é pré-candidato a senador. Micaela, agora estava tudo pronto para se bater a foto de Rafael Mota com Geraldo Alckmin, que é o vice de Lula, e com Lula, né? Então, essa foto seria batida amanhã, sábado, que é o lançamento da pré-candidatura de Lula aqui em São Paulo. Só que Geraldo Alckmin, não sei que sinal foi esse mandado, Geraldo Alckmin testou positivo para a Covid e ele não vai participar, pelo menos presencialmente, desse evento, vai participar virtualmente. Então, essa foto de Rafael Mota com Geraldo Alckmin e com Lula fica adiada para depois do resultado negativo de Geraldo Alckmin. Agora, Micaela, essa pré-candidatura de Rafael Mota joga água fria ou água quente na candidatura de Henrique Alves. Henrique que estava ali numa nominata, achando uma nominata tranquila, onde teria Rafael Mota, onde teria o apresentador Léo Souza. O apresentador Léo Souza desistiu de ser candidato. E Henrique ficou ali sozinho com Rafael, sai Rafael. Henrique vai ter número de votos suficientes para preencher essa nominata, para se ter 180 mil votos, você não acha na esquina. Hoje, antigamente parece que até se achava. Quando tinha aquela dinheirama fácil, aquela coisa mais fácil de se fazer campanha, hoje não é bem assim. Então não se acha os 180 mil votos fácil. Então essa candidatura de Rafael Mota, por mais que Rafael Mota tente potencializar essa nominata, vem aquela vereadora de Carnaúba dos Dantas, Tabata Pimentel, que é a primeira política trans eleita no Rio Grande do Norte, ela que é hoje uma pré-candidata a deputada estadual, ela viria para deputada federal, no caso da candidatura, mas até que ponto o Henrique vai ter essa musculatura? Eu senti já ontem, Henrique, Carla, você fez uma entrevista com ele aí no estúdio, ele foi com uma camisa verde muito desbotada. Hoje ele já apareceu num vídeo com um verde, mas ontem ele estava desbotado demais. E eu acho que isso pode ser um sinal de que a coisa não vai ser boa para ele, não. Pode até ser para Rafael. Hoje tem uma pesquisa, vai ser divulgada uma pesquisa hoje, mas como o PSB colocou ali e pediu para que se colocasse o nome de Rafael nas pesquisas, mas quando esse ofício chegou, a pesquisa que vai sair hoje já estava concluída. Então, essa pesquisa que vai sair hoje, deve sair muito comentário dizendo que Rafael não foi citado, mas o que acontece é que essa pesquisa foi feita ainda sem Rafael. A gente vai ter que esperar as próximas pesquisas. Thaisa, ontem, inclusive, entrevistando o Henrique, uma das perguntas que eu fiz foi essa: se ele preferiria que Rafael fosse candidato a deputado por causa dos votos ou ao Senado. Ele disse: se você acha que os votos de Rafael vão se acabar por causa disso, e eu quero até perguntar a Gustavo, isso daí seria também uma das principais notícias dessa semana, que é a provável, quer dizer, é aquela coisa de não existir mais algo mais sólido para Henrique poder ser candidato. Você acredita que essa saída de Rafael queima totalmente essa candidatura de Henrique Alves, Gustavo? Eu acho, Micaela, que Henrique está muito feliz. Ontem pareceu mesmo. Porque ele tem... Quando aquele Henrique Eduardo que a gente conheceu iria aceitar isso? Nunca. Henrique sempre foi um trator. Ele arranjou uma saída honrosa. A saída honrosa é não ser candidato, porque se desmontou a nominata do PSB. Quando você perguntou, ele num supetão, ele disse assim: mas o voto de Rafael vem para mim. Eu imagino o eleitor Micaela pensando assim: eu voto em Henrique ou eu voto em Rafael Mota? Eu voto em Rafael. Não, eu não vou votar. Rafael saiu, eu tenho que votar em Henrique porque eu sou do PSB. Isso não existe. Eu acho que ele não herda
um voto de Rafael. Eu acho que quem herda os votos de Rafael, naturalmente, é a Patricinha Bolivariana, Natália Bonavides, ou o derrotadismo Fernando Mineiro. Desses dois, porque Rafael já vem transitando na esquerda. Ele, se fosse há 4 anos, era até uma piada dizer que Rafael era esquerdista. Mas ele se comportou tão bem, ele vestiu tanta camisa, ele jampou. Então, assim, hoje ele é tido como uma figura de esquerda. Para Henrique, eu acho que foi uma solução perfeita. Olha, o cara que ia comigo, os dois, Léo e Rafael, desistiram. Agora, Rafael, ele está numa posição assim. Thaísa pegou um avião para ir para São Paulo. Quando o avião de Thaísa fez carreira aqui na pista do aeroporto Aloysio Alves, ali em São Gonçalo, teve um momento que ele levantou a roda dianteira. Naquele momento, ou ele decola, ou ele esborracha, que dá ré e voltar atrás não pode depois que ele levantou a roda dianteira. Rafael está levantando essas rodas. Eu quero dizer isso porque é o seguinte, ele ou sai, ele não ser para deputado, ele vai perder as bases. Nesse momento, está todo mundo atrás das bases. Porque Rafael tem aquele voto espontâneo da esquerda, mas ele tem aquele velho voto antigo da política do Rio Grande do Norte, que é através de prefeito, vereador e da estrutura dada. Então, tem outros deputados federais que estão com dinheiro partidário do fundo eleitoral, que estão lá, o seu prefeito, seu vereador de Rafael, o Rafael Demais candidato, venha para mim. Então, essa briga está, e eu não vejo também nem Henrique nessa briga, porque, como ele não tem mandato, chega um pouco mais tarde. Henrique, ele está noutra vibe, e essa candidatura de Rafael faz ele não passar uma decepção e uma vergonha agora, nesse momento. Ô, Thaísa Galvão, a notícia que você acha que foi a notícia mais importante e mais impactante que você deu essa semana, qual foi essa notícia? Micaela, fazendo uma análise de tudo que a gente comentou, eu acho que o que mais impactou, pelo menos na política, para quem o eleitor não está muito impressionado ainda, não está muito empolgado ainda não, mas o que mais impactou em quem está vivendo a política foi exatamente essa questão dessa disputa interna na chapa da governadora Fátima Bezerra, com a entrada de Rafael Mota, essa insistência do PSB em colocar o nome de Rafael Mota para ser candidato a senador. Gustavo falou há pouco tempo que na questão de quem herda os votos de Rafael Mota, com certeza não é Henrique, né? Rafael Mota não é transferidor de votos, vai ser uma transferência natural, as pessoas vão escolher o seu candidato, e ali Rafael com Henrique não combina, não é o mesmo perfil de eleitor. E aí, Micaela, como o Rafael transita muito bem com a oposição, Gustavo falou na Patricinha Bolivariana, como ele chama, Natália Bonavides, eu aposto mais que quem pode herdar esses votos de Rafael, já que Rafael está sempre muito afinado com a governadora, Natália não é mais uma deputada tão afinada com a governadora, ela se elegeu debaixo do braço da governadora, porém ela mudou de linha, porque o PT tem várias linhas, né? E eu acho, Micaela, que esse voto de Rafael, quem pode herdar espontaneamente é a pré-candidata Samanda Alves, que é hoje a candidata debaixo do braço da governadora Fátima Bezerra. Então, Samanda tem uma juventude parecida com a de Rafael, tem um perfil mais parecido com o de Rafael, e aí pode ser que ela herde naturalmente uma parte dos votos de Rafael Mota, né? Ontem teve um evento em Natal para o pré-lançamento de uma pré-candidatura de Samanda. A governadora participou virtualmente. Samanda é a candidata de debaixo do braço da governadora. Em 2018 foi Natália. Aí ela foi a segunda mais votada. O ex-deputado Fernando Mineiro foi o terceiro mais votado, apesar de não ter assumido, pelas questões de coeficiente eleitoral. Se fosse hoje, isso não aconteceria, porque o sistema mudou. Então, hoje tem que ter voto para entrar. E aí, naquela época, quem teve foi Mineiro e não Beto Rosado, que assumiu, mas era regra. Então, Thaísa, eu aproveito que você está falando, eu aproveito só para dar um tempo, porque a gente vai continuar
né, com todas essas notícias e muito mais para você ficar bem informado, para chegar ao final de semana e você dizer, eu sei de tudo que se passou na política do Rio Grande do Norte. Tem Thaisa que ainda vai responder, né, algumas perguntas e falar mais sobre algumas notícias. E tem Gustavo Negreiros também. Daqui a pouquinho a gente continua no YouTube TV Ponta Negra. Vai lá, acompanha junto com a gente. Você quer saber alguma coisa? Pergunta lá a eles, vai lá no nosso chat no YouTube e pergunta, faz a sua pergunta que eu vou fazer tanto a Thaisa Galvão como também a Gustavo Negreiros. A gente volta agora na próxima segunda com mais Jornal do Dia. Bom final de semana para você, um feliz Dia das Mães e até lá. A gente já está de volta aqui no YouTube da TV Ponta Negra e deixa só eu passar o resultado da nossa enquete de hoje. pontanegranews.com.br, 50% responderam que sim, pretendem homenagear e presentear sua mãe e 50% responderam que não. Então ficou aí meio a meio de quem pretende homenagear e quem não pretende homenagear a sua mãe. Mas Thaisa estava falando agora há pouco sobre toda essa situação que envolve quem fica com os votos de Rafael Mota, na hora do testamento, né? O menino, no caso, né, a candidatura dele a deputado morreu, então quem é que vai herdar? No testamento, onde está escrito lá, quem é que vai herdar? Thaisa, para você terminar aí as suas colocações. E você, você pode continuar participando com a gente e manda a sua pergunta. O que você quer? Que notícia que você quer? Que informação que você quer que Thaisa Galvão e Gustavo Negreiros possam falar para você? Manda para a gente aqui no chat do YouTube. Antes de continuar com o que eu estava falando, só quero dizer que eu fiquei passada com essa pesquisa aí, com essa enquete aí, meio a meio, essa coisa, quem vai homenagear a mãe, deu meio a meio. Antigamente, o Dia das Mães era aquele dia monumental, que o comércio enchia, todo mundo enchia. Homenagear não significa gastar dinheiro, metade só. Como o mundo está doente, significa o adoecimento, Carla. Porque isso, sinceramente, essa enquete me deixou muito chocada. Mas voltando lá, Samanda Alves hoje é a pré-candidata de debaixo do braço da governadora Fátima Bezerra. A governadora Fátima é muito alinhada com o ex-deputado Fernando Mineiro, mas não, ela sempre foi, dentro do PT, eles sempre foram adversários. E aí, a governadora liberou, existe uma informação dentro do governo de que a governadora teria liberado o governo e os seus gestores para votar em Fernando Mineiro, mas quem é mais próximo da governadora sabe que a candidata da governadora é Samanda Alves. Então, a governadora vai repetir o que fez com Natália Bonavides em 2018, botar debaixo do braço e sair por aí. Vamos ver se a força da governadora esse ano com Samanda vai ser a mesma que ela teve em 2018 com o Natália. O resultado a gente só vai saber depois de abertas as urnas. Gustavo Negreiros, e você? Qual foi a notícia mais bombástica que você deu essa semana? Aquela que estourou, assim, que todo mundo disse, meu Deus, eu não imaginava isso. Qual foi? Olha, só antes de responder sua pergunta, Samanda Alves é o sexto elemento. Sexto elemento, sim. Porque já tem 5 Alves debaixo da saia da governadora. Walter, Carlos Eduardo, Henrique, Garibaldo, Felipe e Samanda. Mas Samanda... Mas é Alves, né? Samanda... Mas assim, mas não tem nenhum parentesco que é próximo com esses Alves. Eu vejo Samanda, eu vejo muito Rodrigo Bico. Quem diabo é Rodrigo Bico? Foi o candidato a vereador da governadora Fátima Bezerra, apoiado pelo PT. 6º lugar dentro do PT. Mais ou menos isso. Natália, realmente, Fátima botou dos braços, tinha 2 motivos. Derrotar Fernando Mineiro. Conseguiu, eu dizia isso, muito antes, que é o fato que ela só sabia que se elegia derrotar Fernando Mineiro. E o outro, Natália já tinha uma base muito grande em movimentos sociais, essas coisas que ela sabe fazer muito bem. Isso aí, Natália é muito competente. Chama a atenção muito o derrotadinho de Fernando Mineiro.
mais uma vez preterido, mais uma vez vai ficar chupando o dedo e não vai lamber a manga. A situação do Fernando Mineiro não é tão confortável, mas eu acho que não é muito difícil ter mais votos que Samanda, não. Samanda é candidata para 25 mil votos aí, Fernando Mineiro tem acima de 50. Quem vai estourar dentro do PT é a Patricinha Bolivariana. Agora, a notícia mais bombástica que eu não dei aqui. Eu dei ontem, sem muito saber, mas faz muito tempo que eu venho lutando com a questão dessas sessões da polícia militar, de policiais para outros órgãos. Isso é política. Isso é política, é muito importante, política de segurança. E aí, eu me lembro que a última pessoa que fez alguma coisa em relação a isso foi Kalina Leite. E até eu botei que ela tinha sido a última pessoa que fez. E aí ela botou uma frase lá no meu Instagram. Ela respondeu. E ela disse: Gustavo, eu tentei. E eu fui impedido até de participar de reuniões com o chefe de poderes. Eu disse: vixe Maria. Bom, estou dizendo isso porque ontem, dia 2 de maio, a governadora cedeu um soldado para o TJ. Um soldado para o TJ. E eu coloquei que a governadora aqui, e eu disse despretensiosamente que esse soldado deveria ser alguém muito poderoso, porque já tem 1000 policiais, como é que cede um soldado? Aí eu botei que também cedeu um cabo, também muito poderoso. Eu estou dizendo isso porque foi o que mais bombou. E aí o soldado é filho de um juiz. Como é que é, então? O soldado cedido pela governadora Fátima Bezerra Para o TJ? Para o TJ é filho de um juiz. E o cabo... Isso pode, no caso? Não, pode. Não, tô falando legalmente pode. Legalmente não tem nada errado, certo? Mas quando você se passa para a polícia, você tem que ser policial, principalmente militar. Você tem que estar na rua. A gente está cheio de assalto, a gente está cheio de furto, a gente está cheio de arrombamento, tráfico de drogas, assassinatos. E aí a governadora cede. Depois cede um cabo. O cabo é filho do motorista do presidente do TJ. Eu estou dizendo isso porque assim funciona. Isso aí, pessoal, não é coisa só de Fátima, não. Ela é apenas mais uma. Só que ela não foi eleita para isso. Ela foi eleita para fazer diferente dos Alves, para fazer diferente dos Maias, para fazer diferente de Rosado e de todas as oligarquias daqui do Rio Grande do Norte. E aí, até antes de vir para cá, o juiz ligou para mim. Ele é de Mossoró. É uma pessoa, inclusive, que eu já ouvi bastante falar. Ele disse: Gustavo, eu estou sendo ameaçado de morte há 3 anos. E aí, um policial que era fazia parte da segurança, que há 3 anos o TJ dá segurança a ele, o policial quis voltar para a polícia e aí veio meu filho para fazer minha guarda junto. Eu disse: excelência, assim, a emenda é muito pior do que a própria história. Mas eu não estou falando desse policial, nem desse cara, pouco me interessa. Me interessa, Carla, é a Câmara Municipal de Natal ter um coronel. É o TRE ter 2 coronéis. É a Justiça Federal ter 1. E aí a gente vai falando de uma série de coisas. Olha, a lei diz que é para ter 15 coronéis. Nós temos 27, porque eles vão saindo e vai abrindo vaga. Essa é uma indústria muito grande. E o que é que se tem com isso? O resultado? Não tem polícia na rua. Porque o policial está no gabinete do TJ, da Assembleia, do TRE, do Ministério Público. Mas é uma denúncia muito séria, né? Isso com certeza é uma denúncia muito séria. O Gustavo e Thaisa, tem muitas perguntas aqui para vocês. Deixa eu ir perguntando aqui. Olha, o Caio Vinícius está perguntando o seguinte: boa tarde a todos vocês da bancada. Na opinião de vocês, haveria alguma possibilidade de Jaime Calado herdar os votos de Rafael Mota, Thaisa Galvão? Não? Gustavo? Olha, não há possibilidade. Não vejo por onde, de jeito nenhum, Jaime ter um voto de Rafael Mota. É igual a Aliás, Henrique. eu acho que eu não vejo muito por onde ele ter nem voto dele para deputado Inclusive, federal. tem eu acho que foi uma escolha muito errada. Eu acho que tem o João Correia aqui, Thaisa e Gustavo, está dizendo, João Correia está dizendo, Jaime, capaz de não ganhar, ainda vai ajudar a derrotar João Maia. Por aí. É um voto que eles vão dividir, que Jaime tem uma liderança lá em São Gonçalo, que está numa situação bem difícil, porque o Paulinho, que é o prefeito, um prefeito dele, está num estado muito ruim de saúde, e quem vai herdar, quem está na prefeitura, na verdade, como vice, é o Heraldo, né, que é do PT, então o Jaime vai perder esse poder da prefeitura. Jaime vai atrapalhar João Maia, mas Jaime também, essa história de Jaime,
e de Márcia Maia, que é filha da ex-governadora Vilma Farias, de ter ido para o republicano, isso chocou. Isso chateou muito Rafael Mota, porque Rafael Mota disse que essa chapa era para ter se juntado com o PSB e eles estariam bem para fazer 1 ou 2 deputados federais. Henrique, Jaime, Márcia Maia, o menino lá dos Peixes, que é o presidente do partido. E aí Rafael tem uma mágoa da governadora. A governadora, em momento algum, escutou Rafael na formação da chapa de vice, escutou Rafael na chapa do Senado, e Rafael, essa declaração do presidente do PSB, dizendo que Rafael é candidato de qualquer forma, isso atrapalha muito a chapa da governadora Fátima Bezerra, que pode puxar para baixo. E aí, Micaela, o que eu digo é o seguinte: não estou dizendo que Rafael pode ganhar, longe disso, porque eu não acredito nem que ele nem Carlos Eduardo ganhe. Mas ele pode fazer Carlos Eduardo passar por uma humilhação muito grande. Pode fazer com que Carlos Eduardo divida mais ainda, porque um voto como o de Natália, que Natália deu a entender essa semana que vota em Rafael, quando posa com Rafael para a foto no Instagram, ela, Tabata e Rafael. Então, assim, está tudo muito bagunçado em um negócio que era para estar muito tranquilo, porque Fátima sempre deteve o poder. Fátima cometeu 2 erros aí primários. Ela fez tudo. Ela montou a chapa dela, que ela queria, tirando Álvaro Dias e puxando Carlos Eduardo. E antenou que era um homem de confiança dela. Aí já veio o Lula e atropelou ela, porque a Walter Alves não era a escolha de Fátima. A escolha de Fátima é antenou. E Lula disse, não, é Walter. E aí, quando o Lula derrubou a chapa dela, Carlos Eduardo começou a se comportar mal, os outros disseram, e por que a gente também não derruba o senador? Lembrando que ela não escutou Rafael, mas ela também não escutou Jaime, que também não pode ser desprezado dessa forma, afinal, é marido de uma senadora. Olha, aqui a Marta Martins, no chat daqui do YouTube, está dizendo: Gustavo e Thaís, a gente está vivendo na política regional um verdadeiro imbróglio. Inclusive, ela complementa dizendo: parabenizo esse formato no jornal. Aqui o Thales Rebouça está brabo com você, está dizendo... Comigo? Com você mesmo, Thales Rebouças, está dizendo: Gustavo, Samanda não tem nenhuma ligação com os ovos de Angicos. Por favor, Micaela. Não, mas eu disse brincando. Foi brincando, eu disse então, brincando. O Seixas Elemento, ela não é... Tem Alves tem, mas não é do Aí Alves de o Egito, não. Sálvio Garcia está perguntando assim: Gustavo e Thaísa, quem será o candidato a governador dos prefeitos de Natal, Mossoró e Caicó? E aí? Eu não tenho a menor dúvida. O candidato ao governo deles 3 chama-se Fábio Dantas. Thaísa, você tem alguma dúvida ou você também concorda? Eu custo acreditar um pouquinho, porque eu ainda tento acreditar em palavra de político, e o prefeito Álvaro Dias me disse várias vezes, publicamente, e eu publiquei, que Fábio Dantas, de jeito nenhum. Eu continuo acreditando na palavra do prefeito de Natal, Álvaro Dias. Se ele mudar, vai ser muito difícil eu entender, ele vai ter que me explicar muito o que foi que mudou na cabeça dele, porque até então não dá para eu acreditar. O palanque de Fábio Dantas, Micaela, por mais que Fábio Dantas não queira dizer que é um palanque bolsonarista, que é o palanque bolsonarista, hoje eu vi uma imagem na rede social do deputado Kelps Lima, que é quem responde pelo Solidariedade, que é o partido do candidato Fábio Dantas, ele começando uma aventura. Ele usou a palavra aventura, eu achei infeliz, mas tudo bem. Ele disse que estava começando uma aventura pelo Estado, ele que é pré-candidato a deputado federal, e aí ele criou uma marca, o Meu Rio Grande do Norte é minha casa, alguma coisa por aí, e montou um ônibus muito parecido com aquele ônibus do ex-governador Robson Faria na campanha, e ele montou um ônibus e ele saiu hoje pelo Estado afora num ônibus todo decorado de verde e amarelo. A cor do Solidariedade nunca foi verde e amarela, sempre foi laranja. Então, o próprio Kelps Lima está imprimindo aí as cores do bolsonarismo na chapa de Fábio Dantas, que é do Solidariedade.
Olha, aqui o Oliveira Araújo, tá? Inclusive ele fala, parabéns pelo jornal, a dinâmica de Thaís e Gustavo, grande jornalista Micaela, obrigada, viu, Oliveira? Mas ele fala assim, Stevenson tem condições de vencer Fátima para o governo, Thaís e Gustavo? O que você acha? Olha, a Steve tem condições de fazer um grande estrago. E pode fazer um grande estrago, inclusive, em Fábio Dantas, de ir para o segundo turno Stevenson. O que é que eu acredito? Eu acredito que no segundo turno, Fábio Dantas é um candidato muito mais forte que Stevenson. É um candidato que pode derrotar tranquilamente a governadora Fábio Bezerra. Só que para ele chegar no segundo turno, ele tem que passar pelo primeiro turno. E nesse primeiro turno, Stevenson é candidato, Stevenson será candidato, é muito claro isso. Ele vai ter que derrotar o Stevenson, tem que ter mais votos que Stevenson para ir Fábio Dantas e a governadora. Se der Stevenson em segundo, eu acho que a governadora já pode aí mandar engomar aquele vestido que ela comprou na vez passada lá, que o pessoal disse que ela foi parecendo um bujão de gás. Bom, mas é isso aí, como foi, não lembra não dos memes que tem? Criaram memes. Ai, como você é deselegante. Não, eu estou dizendo que o pessoal disse, eu estou dizendo que eu disse, eu estou dizendo que o pessoal que fez o meme botou lá. Se fosse um homem, não diziam nada. E como é uma mulher, pelo Lógico tipo da que roupa... não tem nada disso. Pelo tipo da roupa... O que a gente vê de homem amarmotado. Mas só o que tem. E o que é que tem? E qual o problema? Marmotento, mas ninguém fala. Como é mulher... Ninguém nunca falou... Falou no lugar errado. Nunca falou daquele menino. Falou no lugar errado. Nunca falou São de duas Adécio, aqui. não, ora, São mãe, duas, não tem. não. Vocês criam uma situação que não existe. Agora, só um parênteses. Olha, junte nossa bancada toda, o que a gente vê de homem desarrumado, de homem com cara de sujo na política. Tem muito homem com cara de sujo na política. Tem muito. Fernando Mineiro, pronto, realmente eu concordo com você. Você pega Fernando Mineiro, dá a sensação de assim, botar no Lava Jato. Pronto, agora pegou fogo aqui, porque aí fica, né, isso aí, faço das palavras de Thaís as minhas palavras também. Agora, só colaborando com o que Thaís falou a respeito Colabore com a moda, com a coisa dos homens não, marmotentos também? Não, marmotento tem Fernando Mineiro. Aí a questão do que eu concordo plenamente em relação, eu botava logo no Lava Jato para dar um banho. Mas, falando em relação ao prefeito Álvaro Dias, Álvaro me disse várias vezes, inclusive no dia da festa da Ponta Negra, que ele não apoia Fábio Dantas. Eu digo que ele apoia Fábio Dantas. Você disse que ele apoia? O que é que Gustavo sabe que nem o prefeito Álvaro Dias sabe? Nem ele sabe. Ele disse que não apoia, eu digo que ele apoia. Eu digo que ele apoia Fábio Dantas. É uma coisa mais ou menos por gravidade. É a mesma coisa da gente pular do primeiro andar. A gente não vai para o segundo, a gente cai. Olha, o João Correia está dizendo aqui assim, ó, se esses interesses pessoais continuarem, vai acabar elegendo Robério Paulino ao Senado. Aí, não tem perigo não, eu como um rato cru, podre aqui no Senado da Ponta Negra. Olha, gravaram? Tá gravado. Tá gravado. Ó, inclusive o Thales Rebouça está dizendo o seguinte, viu? O Thales está dizendo, pois é, Micaela, Gustavo é preconceituoso, não admite esse tipo de comentário. Eu não admito mesmo, não. A gente Vocês estão contribuindo a gente... já o cancelamento em cima da TV. Vocês estão brincando assim? A gente já falou. A gente já falou. Olha, Dilene está dizendo, eu voto em Stevenson pro governo. O Levi Rebouças está dizendo, boa tarde, Micaela, Gustavo e Thaísa. União Brasil está lançando candidato a presidente. A possibilidade de um nome para o governo do Rio Grande do Norte? Qual é o nome do cara dele? O nome do cara é Bivar. Bivar vai ser traço, é um João Dória, é aquela Simone Tebet, é uma pessoa que não tem uma menor estatura. Ele está se lançando para se vender. Ele está se lançando para se credenciar para ser vice. É mais ou menos o que todos fazem. Isso aí é um balão de ensaio. Essa disputa da presidência está entre Lula e Bolsonaro. A não ser que ocorra alguma coisa com um dos dois. Aí pode ser que entre uma outra força, mas eu não acredito, não. Aqui o Bazar, a Livraria Bazar está dizendo quem ganha para presidente é Bolsonaro. E aqui no Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, você acha que isso pode acontecer? Não, é natural, é natural. No caso, o presidente Bolsonaro ser reeleito e aqui no Rio Grande do Norte, mesmo com ele sendo reeleito, a governadora Fátima ser reeleita? Gustavo? Muito provavelmente, mesmo porque aqui no Rio Grande do Norte eu não vejo nenhum cenário que o presidente
presidente Jair Bolsonaro possa ter mais votos que o ex-presidente Lula. Infelizmente, em nosso estado vota dessa forma. Então, assim, eu acho que hoje, se fosse me perguntar, Gustavo, como é que seria o cenário, eu acho muito natural o presidente Jair Bolsonaro vencer a eleição e Fátima. Agora, a tragédia para mim, a minha tragédia pessoal seria se vencer Lula e Fátima. Mas como eu não apresento o programa daqui, eu vou apresentar de Portugal ou de Miami, porque eu vou morar fora, eu não vou ficar aqui não. Para quê? Ai, como ele tá fino, elegante, meu Deus do céu. Marcos Calaça está perguntando assim, Gustavo, se Rafael sair candidato ao Senado com apoio da governadora, Carlos Eduardo pode sair candidato ao Senado de forma independente? Também, nem ele depende de Rafael, nem da governadora, nem Rafael depende de Carlos Eduardo e da governadora, só que aí fica uma campanha muito fragilizada. Obviamente que a governadora Fátima Bezerra é o maior cabo eleitoral do estado do Rio Grande do Norte. E está tentando a reeleição. Então, se Carlos Eduardo for sem Fátima, e aí eu acharia até natural ele continuar, Micaela, que faz 7 meses que ele trabalha dizendo que é pré-candidato ao Senado, mas ele vai agir com o fígado. E aí eu acho que isso, caso isso ocorra, que eu não acredito, eu acho que ele é candidato, eu acho que Fátima não vai fazer isso com ele, eu acho que Fátima é uma pessoa de compromisso com ele, eu vou estranhar muito caso ela venha fazer isso com ele, mas eu acho que aí ele agiria com o fígado, ele iria para cima, para tentar derrotar Fátima. Mas eu acho que Carlos Eduardo, pelas posições dele, ele se automutilou. Carlos Eduardo, que era um líder da pesquisa do Senado, teve 2 institutos que deram ele no segundo turno na frente de Fátima, em algum momento, no final do ano passado. Eu acho que Carlos Eduardo hoje é uma carta fora do baralho, inclusive da política do estado do Rio Grande do Norte. A gente não pode dizer que um político morreu, que um político se escafedeu, mas o que é que acontece com Carlos Eduardo? Ele não se renovou. Às vezes eu tenho dúvida se Carlos Eduardo tem e-mail. carloseduardo@gmail.com, carloseduardo@hotmail.com. Eu estou dizendo isso porque eu não sei se ele tem um e-mail, sabe? Ele é um analógico. Por que ele não teria um e-mail, É porque ele não se renovou. Ele ainda acha o coronel, sabe, do eleitor, o dono do eleitor de Natal, que o eleitor de Natal vai para... O eleitor de Natal esteve com ele várias vezes, como esteve com outros, inclusive com você, numa questão anti-PT, antifatista. Você derrotou Fátima no primeiro turno. Gustavo, não deixa foi? eu... Então, é basicamente isso, pessoal. Tem nada demais. Quem for contra a Fátima aqui em Natal vai ganhar. Pode ser que perda no Rio Grande do Norte. Aí é outra coisa, mas aqui em Natal é muito simples. Gustavo Negreiros, eu não preciso nem falar para a Thaisa Galvão a respeito do nosso combinado, né? Aqui está a jornalista. Mas vamos falar o seguinte, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, confirmou que o partido PSB tem a candidatura de Rafael Mota ao Senado, independente se ele vai estar ou não com o PT, independente se ele vai estar ou não fazendo ali a chapa com a governadora Fátima Bezerra. Thaisa já cruzou os braços. O que foi, Thaisa? Eu não falo nada, você cruzar os braços. Tá assistindo a entrevista de vocês dois. Você cansou, Thaisa, de falar esse... Eu sei. E aí, Thaisa, essa situação... Você acha que, nesse caso aqui, o Carlos Siqueira está dizendo vai ser Rafael com ou sem o PT? E aí? Eu só tenho dúvida, Micaela, quem vai, para onde vai o senador João Paulo, se ele vai continuar sendo suplente de Carlos Eduardo ou se ele vai achar melhor ser suplente de Rafael Mota, porque... Carlos Eduardo é muito indigesto, ele é indigesto, ele tem esse ar de coronel que o Gustavo estava falando ali, mas ele tem uma coragem até a página 5. Eu lembro bem que na última eleição para prefeito, ele estava no debate da Band, e eu cheguei fazendo uma gravação ao vivo, entrei, como eu fiz com todos os outros candidatos, quando entrei no camarim dele, ele olhou para mim e disse assim, não dou entrevista para você. Desse jeito. Aí eu estava gravando, eu estava transmitindo ao vivo, continuei olhando para ele, com a câmera ligada, e aí Cadu Arline, que era o vice dele, olhou para ele e fez assim, ela está ao vivo.
Aí ele levantou e falou comigo. Então, a coragem dele, o coronelismo dele tem um limite. Tem um limite, entendeu? E ele tá de uma forma, dentro desse poder que só ele tem, dizendo que ele vai eleger a governadora Fátima Bezerra. Ele vai reeleger a governadora Fátima Bezerra. Ele tem dito isso para algumas pessoas. Então, Carlos Eduardo é um fenômeno a ser estudado, porque, como eu sempre disse aqui, ele nunca foi forte, ele sempre teve sorte, ele sempre foi alçado à política por uma mulher, Vilma de Faria, Carla de Souza e agora Fátima Bezerra. Vilma ele traiu, Carla ele traiu, Fátima Bezerra está aí de portas abertas. Eu já disse à governadora Fátima Bezerra uma vez que eu só quero que ela me diga 3 palavras ali na frente. Você tinha razão. Ponto. Thaisa, e afinal de contas, aqui o Sálvio Garcia está perguntando, vou agora perguntar mais a ela, porque ela está dizendo que a gente está só aqui, ó. Está só aqui, ó. Então eu vou para ali. Eu vou para ali. O Sálvio Garcia está perguntando. O eleitor de Natal. Ah, não, antes do Sálvio eu tenho que falar essa. O João Maria Lima está dizendo, Gustavo, pois olha, arruma mala aí para Portugal e olha que eu não sou nem petista. Mas o Sálvio. Eu lembro daquela música. E você lembra daquela música Arruma Mala? Da Rural. Tu lembra que é a Rural? Pois é. E aí o Sálvio Garcia está perguntando quem é o maior eleitor de Natal, Thaisa? O maior eleitor de Natal é o eleitor, Carla, porque essa coisa de dizer assim, porque o maior eleitor é quem é prefeito, se acostumou a dizer isso, e Carlos Eduardo imprimiu muito bem isso, porque ele teve a sorte, e não por ter sido forte, de ter sido prefeito durante 16 anos. Ele contou com mulheres fortes, que deram essa sorte a ele. Então, ele se arvorou de ser o maior eleitor de Natal, e aí hoje se diz que o maior eleitor de Natal é o prefeito Álvaro Dias. Mas o maior eleitor de Natal é o eleitor de Natal. O eleitor de Natal é muito independente. São as pessoas que são muito... Lógico que ainda tem aquelas coisas mais setorizadas, de um lugar onde a prefeitura fez uma ação mais efetiva, mas contando no geral, o eleitor de Natal é muito independente. A gente viu isso na última eleição para o governo. Carlos Eduardo teve muito mais votos do que a governadora Fátima Bezerra, mas a gente viu o Breno Queiroga, que ninguém sabia quem era, apareceu ali e teve mais votos do que o então atual governador Robson Faria. Então, isso mostra a independência do voto do eleitor natalense. Thaisa Galvão e Gustavo Negreiros, meu telefone já descarregou a bateria, eu não tenho mais nem como ver aqui o pessoal mandando as perguntas, então acho que está na hora de falar igual a Xuxa, está na hora de dar tchau. Olha, Carla, é só uma questão... Você tem mais alguma notícia? Tem uma só, assim, o maior eleitor de Natal é o antifatismo, é o antipetismo, e isso é muito claro. Há uma resistência muito grande e o pessoal conhece mais de perto e sabe como é o modus operandi. É muito claro isso. Mas ela, já do interior, ela tem uma força muito grande, principalmente, eu diria, no Alto Oeste Potiguar. Ela vem com muita força. Teve cidade na eleição passada que faz bater mais de 90% dos votos. Então, mas se você acha que, por exemplo, Natal... define uma eleição? Não. Ou normalmente Natal não tem definido a eleição? Não, ajuda muito, mas se você pegar Carlos Eduardo, saiu daqui de Natal com 90 mil votos da vez passada, saiu do Parnamirim com 20 e poucos mil votos e levou 250 mil votos das costas de Fátima Bezerra. Então, não adianta só Natal não elege, mas a gente pode dizer que só Mossoró elege, porque com Rosalvo Ciarline, os 90% o Mossoró se atrevido, que com os 90% de Rosalvo lá em Mossoró, ela conseguiu ser eleita senadora e governadora. Natal não elege, mas Mossoró elege. É brincadeira, pessoal, é só que como porque como ele é de Mossoró, então ele tem que puxar a brasa, lógico, para ele, né? Thaisa Galvão, tem mais alguma informação? Eu acho que o Gustavo está dando aí um desafio, está lançando um desafio gigante para o prefeito Alisson Bezerra, prefeito que é do mesmo partido de Fábio Dantas, não se mostrou ainda muito empolgado em entrar de cara nessa candidatura, mas Gustavo está dando aí, fazendo um desafio muito grande para o prefeito Alisson Bezerra. Se Mossoró é capaz de eleger, como vai sair de Mossoró derrotado o candidato Fábio Dantas? Mas aí eu só rebatendo, Rosalba, quando apoiou alguém,
inclusive o marido dela ou o filho dela, foi um desastre em relação à transferência de votos. Ela teve esses votos quando ela era candidato ao então Senado tem esse detalhe, e ao né? governo. Então, o prefeito ele não transfere voto para os candidatos. Quando ele Fala é nisso, candidato, fala em transferência, só para a gente encerrar, que a gente já está já nos finalmente mesmo, só para a gente encerrar. Gustavo e Thaisa, vocês acreditam ainda na chamada transferência de votos? Porque há umas eleições atrás, há umas décadas atrás, o político chegava junto ao prefeito, aquela liderança, ou aquele coronel, e ele já fazia porteira fechada. Eu lembro ainda na época do meu pai que tinham lideranças políticas que diziam, olha, não precisa nem o senhor vir aqui, que são tantos... Chiquinho Germano, né? Já ouviu falar de Rodolfo Fernandes? Que ele tinha 95%, 97% dos votos. Ele não gostava que ninguém fosse para ele mostrar a força dele. E aí, hoje em dia, como é que está essa coisa da transferência de votos? Os políticos ainda, as lideranças, os prefeitos, ainda têm importância ou não? As pessoas cada vez mais estão independentes, principalmente nos grandes centros, para votarem quem elas quiserem, hein, Thaisa? Responde aí você primeiro. Micaela, eu acho que essa transferência de votos não existe mais, salvo alguns nomes do Rio Grande do Norte ou do Brasil, mas a prova disso a gente vai ver nessas eleições. Quando o Gustavo falou ainda agora há pouco daquela frase infeliz de Carlos Eduardo Alves, dizendo que os prefeitos estão abarrotados de dinheiro, porque eles receberam dinheiro do governo federal, dinheiro que chegou aí através de emendas, dinheiro que chegou aí pelos belos olhos de Rogério Marinho, dinheiro de orçamento secreto. O fato é que os prefeitos estão com muito dinheiro, mas com pouca coragem de subir no palanque e pedir voto para Jair Bolsonaro. Olha, eu discordo. Eu não acredito que Natal, Mossoró, Parnamirim, essas cidades maiores, eu acho que tem uma independência maior. Mas enquanto menor a cidade, maior é o poder de transferência, sim, da liderança. E eu tenho conversado com muito prefeito do interior. Eles estão com sangue nos olhos, porque eles querem, eles sabem o que é chegar num gabinete de um senador e pedir para bater uma xerox e o senador dizer, não pode. A gente não bate xerox. Stevenson. E eu contei numa entrevista a ele, eu contei como sendo um absurdo, ele disse, não, é verdade mesmo. Gustavo, mas você acha que esse sangue no olho dos prefeitos, eles podem ter esse sangue no olho nos prefeitos para a eleição local? Você acha que eles têm esse mesmo sangue no olho e coragem para, diante da rejeição de Bolsonaro no Nordeste, não só no Rio Grande do Norte, mas no Nordeste, eles sabendo que daqui a 2 anos eles têm a eleição deles, vão ter coragem de dizer assim, votem em Jair Bolsonaro? Vou não. Em relação a Bolsonaro, esqueça isso. Eles não vão, pode vir um dinheiro como for, eles não vão. Mas em relação a Rogério, em relação a Fábio, eles vão. Eles vão porque eles sabem o que é ter uma porta de gabinete de senador fechado, ou não tem nem senador, como existe 2 casos, falo tranquilamente de Steve e da senadora Zenaide Maia, que eu acho que é o maior caso assim, de não senadora de um estado, e eles sabem que também tem uma porta de uma governadoria fechada. Só quem teve acesso à governadoria o tempo todo, de porta aberta, chama-se Odon, que é o prefeito de Currais Novos. Isso aí não pode reclamar de nada. Mas os outros têm muito a reclamar. Então, eles sentem essa falta. Uma vez Mineiro me disse, um deputado e um senador é um grande despachante. E você chega lá, prefeitinho, o deputado ou o senador pega na sua mão, leva no ministério e você tem o seu pleito atendido. As coisas estão tão revertidas, os valores estão tão revertidos, que Rogério está sendo criticado aqui dentro do Rio Grande do Norte, porque está trazendo coisas. Está sendo criticado pelo adversário. Esse orçamento secreto, sabe o que é o orçamento secreto? Tem a licitação, tem tudo, apenas não tem o nome do deputado que liberou. É só isso, está entendendo? A verba. Mas todos os trâmites são normais. E a gente está aqui trabalhando contra isso. Está todo mundo em polvorosa, porque está vindo verba para o Estado. É algo incrível. Mas, Gustavo, o orçamento secreto, quando você diz que é legal, apenas não ter o nome do deputado, ele tem exatamente o mesmo modelo do que você falou há pouco, de que só o prefeito Odon teve acesso
a governadora Fátima Bezerra. O orçamento secreto também não é para todos, é só para os aliados. É verdade. Só que a gente está falando da grande maioria. Todos os prefeitos estão assim. Pergunta ao Dom se não chegou verba lá em Currais Novos do governo federal. Essa é a questão. Agora, quem traz mais é o deputado aliado. Isso é política, pessoal. Isso é um negócio normal. Quem está no poder tem mais benefício. Quem está na oposição. Você acha que Alberto Dix está em todo canto? Por quê? Porque ele quer ser governo federal, governo estadual, governo municipal. Se ele puder ser até presidente do bairro, ele vai atrás. Então, é basicamente o que ocorre. Poder. E você está junto do poder, você tem mais benefício. Quando você é oposição, seu benefício é zero. Gustavo Negreiros, Thaisa Galvão, eu não sou, como diz, né? Eu não sou a Xuxa, mas é hora de dar tchau, porque afinal de contas a gente já quase 3 horas da tarde, né? Desejar um feliz Dia das Mães, Thaisa, para você, que você seja, apesar, né, dessa enquete ter dado 50%, eu tenho certeza que você em São Paulo, do lado de Maria Fernanda, você vai receber presente sim, e com certeza ser muito abraçada, ser muito dengada pela sua filha. Feliz Dia das Mães para você. Feliz Dia das Mães para vocês duas, né, para vocês duas e para todas as mães que estão aí assistindo a gente. Obrigado pela audiência. Feliz Dia das Mães para você também, Carla, para todas as pessoas aí da TV, para todas as pessoas que nos acompanham. Feliz Dia das Mães para você que não tem mãe, para você que perdeu sua mãe na Covid, ou qualquer outra situação. Então, que seja um dia de orações, apesar de ser um dia de saudade, que seja um dia de orações para você. O Dia das Mães é um dia muito comercial, mas é um dia muito para se refletir também. Quem é você como mãe, quem é você como filha. Obrigada, Thaisa Galvão, e seu presente aqui do Dia das Mães da TV tá guardado, viu? Não vou deixar ninguém pegar, nem Gustavo Negreiros, e nem, né? Porque ele já veio aqui, mas pode deixar que tá bem guardado. Eu não dou direito de apresentar. Não, porque você não é mãe, você é pai, aí é no Dia dos Pais da TV Ponta Negra, aí tem presente. Mas a gente termina por aqui, né, o nosso Jornal do Dia, já com essa edição especial aqui no YouTube, segunda-feira. Estamos de volta a partir das 11, 11 eu estou na rádio, Conexão 95 aqui, logo após o Patrulha 13h40 aqui na TV Ponta Negra. Feliz Dia das Mães para vocês, Deus abençoe e até segunda.